Olá, boa tarde a todos. Quero desejar boas-vindas à nossa aula. Estamos na terceira semana do mês de agosto. Iremos cumprir a seguinte agenda na disciplina de Matemática 1. Estamos na nossa primeira aula dessa semana, onde iremos corrigir as questões das páginas 107, 108, 109, 110, 111 e 102. Na nossa segunda aula, amanhã, nós iremos dar continuidade ao conteúdo. No caso, iremos estudar a comparação dos números decimais. E aí vocês irão resolver os exercícios das páginas 115 até a página 118. Então, na aula passada, nós estudamos os números decimais. Nós vimos que esses números decimais são aqueles números que possuem vírgula. Nós vimos como exemplo a altura de Pedro, que era 1,72. Além disso, nós vimos, reestudamos as frações decimais e fizemos a associação do número decimal à sua respectiva fração decimal. No caso, trabalhando com décimo, centésimo e milésimo. Nós vimos que um décimo corresponde à fração decimal 1/10, 1 sobre 10. Um centésimo e, por fim, um milésimo. Esse assunto foi estudado na aula passada. Nós estamos só recapitulando o que a gente estudou. Nós vimos mais exemplos de número decimal, sua respectiva fração decimal e a leitura. Um décimo, 8 décimos, 1 centésimo, 4 centésimos, 1 milésimo e 7 milésimos. Também estudamos o quadro de ordens e vimos como é que se lê. No caso aí nós temos 547 inteiros e 2 décimos. Temos no segundo exemplo 3 inteiros e 96 centésimos. E por fim nós temos 3 inteiros e 712 milésimos. Então todo esse conhecimento que a gente viu, são necessários para que a gente possa resolver a nossa atividade. Vimos também a decomposição, 2,435 ou 2 inteiros e 435 milésimos. A gente pode decompor como 2 mais 0,4 mais 3 centésimos mais 5 milésimos. Foi isso. Também tivemos uma chamada de atenção, que nós vimos que o número decimal ele pode ser representado numa forma mista. Por exemplo, o número 3 inteiros e 7 décimos. 3 inteiros e a fração 7 décimos, certo? Então, pessoal, foi basicamente isso que a gente estudou. Além disso, eu expliquei as questões e agora a gente vai resolver. A primeira questão da página 107, ela pede para escrever o número na forma decimal correspondente às figuras de cada item. No primeiro item, no item A, nós temos 1 inteiro, 243 milésimos. No item B, nós não temos aí a parte inteira, Temos apenas 169 milésimos. Já no item C, nós temos 2 inteiros e 102 milésimos. E no item D, nós temos 1 inteiro e 6 milésimos. Essas são as respostas dos itens da primeira questão da página 107. Indo lá para a página 108, nós temos a questão 2, que pede para escrever como se lê cada um dos números a seguir. Nós vimos na aula passada que temos duas formas para ler esses números, certo? Eu vou colocar aqui a leitura de uma forma, porém você pode ter resolvido da segunda forma que eu havia explicado. Então, no item A, nós temos 461 milésimos. No item B, nós temos 356 inteiros e 2 décimos. No item C, temos 80 inteiros e 64
centésimos. Já no item D, nós temos 6 inteiros e 5 milésimos. Agora, escreva cada um desses números no quadro de ordens. É bem simples. Lá no caso do item A, o 0, né, tá nas unidades, já tem a vírgula no quadro e a gente vai distribuir, ó, 4 décimos, 6 centésimos e 1 milésimo. No item B, 356 está na parte inteira, né? Ó, o 3 está nas centenas, o 5 nas dezenas, o 6 nas unidades. Olhando para a parte decimal, que é após a vírgula, nós temos 2 décimos. No item C, nós temos 80 inteiros, né? O 8 está no décimo, o 0 está nas unidades. Agora a gente vai olhar para a parte decimal, né? Após a vírgula, temos 6 décimos e 4 centésimos. No item D, nós temos 6 inteiros, né? 6 unidades. Na parte decimal, temos 0 décimos, centésimo e 5 milésimos. Né? Essa é a distribuição desses números no quadro de ordem. A questão 3, ela pede para decompor os números a seguir de duas maneiras distintas. A primeira maneira do item A, eu posso fazer 20 mais 7 décimos. E a segunda forma, eu posso fazer 2 vezes 10 mais 0 vezes 1. Né? No caso aí, pessoal, 0,1, né? No item A. Continuando, temos o item B. Podemos escrever 7 mais 9 décimos mais 5 centésimos. E a segunda forma pode ser 7 vezes 1 mais 9 vezes 1 décimo mais 5 vezes 1 centésimo, certo? No item D, podemos escrever 40 mais 8 mais 1 décimo mais 2 centésimos. A segunda forma poderia ser, né, 4 vezes 10 mais 8 vezes 1 mais 1 vezes 1 décimo mais 0 vezes 1 centésimo mais 2 vezes 1 milésimo. No item D, nós podemos fazer da primeira forma 100 mais 40 mais 2 mais 1 décimo mais 1 centésimo mais 9 milésimos. A segunda forma seria 1 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 2 vezes 1 mais 1 vezes 1 décimo mais 1 vezes 1 centésimo mais 9 vezes 1 milésimo. Né? Galera, essa é a decomposição dos itens da questão de número 3, ou melhor, de número 3 da página 108. Ainda na página 108, nós temos a questão 4. Essa questão 4, ela pede para a gente calcular mentalmente, né? Ou seja, a gente não vai usar calculadora, nem vamos fazer cálculos no caderno. A gente vai só olhar para os números e vai dar a resposta final, né? São números bem simples. No item A, por exemplo, temos 100 mais 30 mais 5 décimos mais 9 milésimos. Então, 100 mais 30 é 130. 130 mais 5 décimos, né? 130 inteiros e 5 décimos mais 9 milésimos. Então, a gente lê como 130 inteiros, 509 milésimos. Vamos lá? Então, no item A, como eu falei, 130 inteiro, 509 milésimos. No item B tem 50 mais 4, que é 54. 54 mais 6 décimos, fica 54,6, ou 54 inteiros e 6 décimos. No item C, nós temos 20 mais 6, que é 26, mais 1 centésimo, mais 7 milésimos. Como é que fica? 26 inteiros e 17 milésimos. No item D, temos 20 mais 10, mais 9, que é o que? 219, mais 5 milésimos. No item D, nós temos 219 inteiros e 5 milésimos. A questão 5,
Ainda na página 108, nós iremos escrever um número na forma decimal para cada item. Galera, no item A tem 2 inteiros e 9 décimos. É bem simples, né? 2,9. 2 inteiros e 9 décimos. No item B temos 46%. 46% pode ser escrito como 46 sobre 100, né? 46 centésimos. No item C, nós temos 3%. 3% podemos escrever na fração de 3 sobre 100, ou 3 centésimos, certo? Essa foi a correção das questões da página 108. Em seguida, nós temos a página 109. Vamos conferir. Na página 109, nós temos a questão 6. Pessoal, a questão 6 pede para a gente observar como foi feito para escrever os números 7,1 e 0,68 na forma de fração decimal. Então, pessoal, a gente vai analisar quantos números tem após a vírgula. Se tiver só um número, a gente vai escrever uma fração com denominador 10. Se tem 2 números após a vírgula, a gente escreve uma fração com denominador 100. E se tiver 3 números após a vírgula, a gente escreve uma fração com denominador 1000. E o numerador é o número que a gente está considerando sem a vírgula. Então, a gente vai escrever a fração decimal correspondente a cada item. No item A tem 0,83, né? A gente escreve 83, como tem 2 números após a vírgula, o denominador é 100. No item B nós temos 501 milésimos. O numerador vai ser o 501 e o denominador vai ser 1000, justamente porque tem 3 números após a vírgula. No item C nós temos 97,2. Escrevemos o número 972. Como só tem um número após a vírgula, então o denominador vai ser 10. No item D nós temos 6 milésimos. É simples, né? 6 sobre 1000, 6 milésimos. No item E nós temos 4 centésimos, que é 4 sobre 100. E no item F nós temos 7 décimos. 7 décimos é 7 sobre 10. Viram como é simples? Além disso, na página 109 nós ainda temos a questão 7. A questão 7 pede para escrever um texto descrevendo uma situação vivenciada por você, na qual tenha sido usados os números na forma decimal. Faça um desenho para auxiliá-lo nessa descrição. Galera, a resposta é pessoal, mas aí a situação ela pode ser um problema em que envolveu a altura de uma pessoa, a temperatura de uma cidade, a temperatura corporal, medidas, né? Geralmente, quando a gente trabalha com medidas, a gente está trabalhando com números decimais. Então, além de você escrever a situação, vocês também vão fazer um desenho que represente essa mesma situação. Logo, a questão 7 é uma questão pessoal, certo? Gente, essas foram as 2 questões da página 109. Lá na página 110 nós temos a questão 8. A questão 8, ela diz: veja como foi medido os centímetros do comprimento de uma borracha usando a régua. Usando uma régua, determine o comprimento em centímetros das figuras a seguir. Galera, esse grampo do item A, ele tem exatamente 3,2 centímetros. A chave do item B, ela tem 4,8 centímetros. O apontador do item C, ele tem 2,8 centímetros. E o botão do item D, ele tem 1,4 centímetros. Ainda nessa página nós temos a questão 9. A questão 9 pede para observar as informações abaixo. A primeira, o quilômetro é uma unidade de medida de comprimento que corresponde a 1000 metros. Ou seja, em um quilômetro temos 1000 metros. Ou seja, 1 metro corresponde a 1 milésimo do quilômetro. Outro exemplo parecido é o do quilograma. Unidade de medida de massa, 1 quilograma é igual a 1000 gramas.
ou seja, uma grama corresponde à milésima parte do quilograma. A partir dessas informações, a gente vai calcular e completar as igualdades com os números adequados. Gente, no item A tem 0,04 quilômetros. Para transformar para metro é simples, a gente multiplica por 1000, que dá 40. No item B temos 29 quilogramas. Vimos que o grama é a milésima parte do quilo. Então, ao dividir 29 por 1000, ou melhor, ao multiplicar, né, 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar por 1000, né? Eu troquei a informação. Então, multiplicando 29 por 1000, temos 29.000. No item C, a gente vai dividir por 1000, porque estamos transformando metros em quilômetros. E no item D, nós iremos também dividir por 1000, porque é grama para quilograma. Né? Sendo assim, no item C fica 991 milésimos, né? Ou seja, 0,991 quilogramas. E no item D, 0,065 quilogramas. Beleza? Gente, temos também na página 111 a questão 10, que pede para ver como Amanda determinou a porcentagem equivalente ao número 0,25 na forma decimal. Gente, nessa questão a gente vai transformar esses números em porcentagem. Primeiro, quando tem dois números após a vírgula, já é centésimo. Então, ó, no item A temos 39 centésimos, ou seja, 39%. No item B temos 45 centésimos, ou seja, 45%. No item C temos 9 décimos, que aí vai ficar 90 sobre 100, que é 90%. Vocês estudaram lá na matemática 2 do módulo 2. No item D temos um centésimo, que é 1 sobre 100, que equivale a 1%. No item E temos 1, que é 100 sobre 100. Sabemos que todo número dividido por ele mesmo é 1, logo temos 100%. E no item F temos 5 décimos, que é 50 por 100, que equivale a 50%. 50% nós consideramos a metade, não é isso? Além dessa questão, temos a questão de número 11. A questão 11 diz que em um supermercado existem 200 vagas de estacionamento, das quais 4 são reservadas para veículos que transportam pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, e 10 são exclusivas para idosos. Escreva na forma decimal e em porcentagem o número correspondente às vagas desse estacionamento destinadas a pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Vamos lá. São das 200 vagas, 4 são para pessoas com dificuldade de locomoção, né? A gente vai simplificar. Pessoal, simplificando essa fração por 2, né? Vamos dividir 4 por 2 e 200 por 2. A gente obtém 2 centésimos, que é o quê? 0,02, que equivale a 2%. 2 sobre 100, 2%. Idosos são quantas vagas? São 10 vagas de um total de 200. Ou seja, a gente vai simplificar por 2, que vamos obter 5 sobre 100, que equivale a 5%. Certo? Então, 2% dessas vagas é destinada para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção e 5% é destinado para idosos. Na página seguinte, 112, nós temos a questão 12, que a gente vai classificar cada sentença em verdadeira com a letra V ou falsa com a letra F. O item A, 1 inteiro equivale a 100 centésimos. Verdade. Na B, 30% corresponde ao número 0,3. Falso. Ou melhor, verdadeiro. 30% é sim 0,3, 3 décimos. Correto. No item C, a fração decimal 30 sobre 100, 30 centésimos,
corresponde ao número 0,03 falso. O item D diz: decompondo o número 532 inteiros 206 milésimos, obtemos 5 vezes 100, certo? Mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1, mais 2 vezes 1/10, mais 6, já é falso, né? O item é 2 inteiros e 1/10 corresponde à fração decimal 2/10, falso. F, 25% corresponde a 1/4, verdadeiro, né? Pela sequência nós temos o item A verdadeiro, B verdadeiro, C falso, D falso, E falso e F verdadeiro. Em seguida a gente vai reescrever as falsas, tornando verdadeiras. O item C vai ficar o seguinte: a fração decimal, 30 centésimos, corresponde ao número 0,3, 3/10. O item D fica: decompondo o número 532 inteiros 206 milésimos, obtemos 5 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1. Até ali estava correto, né? Mais 2 vezes 1/10, mais 0 vezes 1/100, mais 6 vezes 1/1000, né? O item E fica 2 inteiros e 1/10 corresponde à fração decimal 21/10. Beleza? Temos a questão 13, que a gente vai ligar cada fração ao número decimal equivalente. 9/2 é a metade de 9, que é 4,5. O próximo, 10/20, que é 0,5, né? A metade. 45 centésimos é a mesma coisa que 45 centésimos, né? 0,45. 28 quintos a gente escreve como 5,6. 2 cinquentavos a gente escreve como 0,04, né? 4 centésimos. E 7 250 a gente escreve como 0,28, beleza? Na questão 14 a gente vai escrever uma fração decimal para cada figura, né? O item A temos 4/10, ou seja, a figura foi dividida em 10 partes e 4 estão pintadas. No item B nós temos um total de 60 partes pintadas de azul, de um total de 100, que é o que? 60 centésimos, né? Ou 6/10. No item C nós temos um total de 23 quadrinhos pintados de 100, 23 centésimos. No item A, 4/10. Gente, essa foi a nossa primeira aula, né? A correção, é basicamente isso. Na nossa aula de amanhã a gente vai ter a continuação do conteúdo, que é comparação de números na forma decimal, e eu agradeço a atenção de todos. Aqui fica o meu muito obrigado e tenham todos um excelente fim de tarde.